Aleluias. Palavra de hoje que eu tinha pensado um tempo, que o Senhor colocou no meu coração. O tema da mensagem é: preste atenção na voz de Deus. Preste atenção na voz de Deus. Quantas vezes nós fizemos alguma coisa errada ou saímos um pouco do direcionamento por não estar atento àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Muitas coisas passam desapercebidas, coisas importantes, porque estamos distraídos. Às vezes nós não prestamos atenção no momento, não prestamos atenção no que está acontecendo, e Deus tem falado a cada dia. Assim como nós sabemos, está registrado na palavra do Senhor em Mateus 28:20, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Ele direciona nossas vidas. Ele fala o caminho que nós devemos andar. Ele fala como que nós devemos nos portar. Esse é o nosso Deus. Mas isso vem desde essa questão de prestar a atenção, vem desde lá da nossa infância. Não é? Quem aqui já estudou e você estava lá estudando uma matéria bem difícil, que é matemática, o professor está explicando para você lá a questão da matéria, e você por algum motivo achou que conversar com o colega era mais importante do que prestar atenção no professor. Aí quando chega a prova que você vai ter que fazer, com certeza vai mal, né? Porque não aprendeu lá as expressões algébricas que é necessária para resolver aquela questão, né? Então, muitas das vezes a pessoa fica nisso, né? Acaba fracassando porque não prestou atenção em algo que era muito importante para ela. Aquele que é casado também, aquele que é casado, quando ele não presta atenção naquilo que a esposa está falando, ele também é fadado a causar uma discussão dentro de casa, né? Como assim? A esposa está falando com a pessoa, está ali prestando atenção na televisão, no celular, fala: amor, tira o frango da geladeira, quando eu voltar eu vou preparar. Aí quando ela volta, onde está o frango? Na geladeira. Aí o que vai acontecer? Briga, né? Porque não prestou atenção. A mulher fala, eu falo aqui, já tinha preparado essa mensagem, hoje aconteceu isso, da mesma coisa. A Lisane já estava falando um negócio, eu só olhando porque eu não estava entendendo nada. Porque era televisão ligada, era gente falando alguma outra coisa, e ela querendo falar de algum outro assunto, e não tem como, o homem presta atenção em uma coisa só. E era muita coisa. Aí eu falei: você está entendendo o que eu estou falando? Eu falei: não, estou sabendo nada que você está falando. Nada, não estou conseguindo. Não, esse é complicado. E no trabalho também nós devemos prestar atenção. Muitas vezes isso já aconteceu comigo, né? Não comigo em si, mas numa pessoa que eu estava tentando treinar, né? É que você chega num trabalho novo, você tem que prestar atenção naquilo que a pessoa está tentando te passar de informação, para que você faça o seu melhor depois ali, né? Primeiro você aprende, depois você aprimora, mas a primeira coisa eu tenho que aprender, né? E muitas vezes quando você ensina a pessoa, você fala: você entendeu? Ela: entendi, pode deixar comigo. Aí quando você volta, está tudo errado o que a pessoa fez. Por que ela falou? Entendi. Só que ela não prestou atenção verdadeiramente, né? Então quer dizer, aquela falta de atenção pode implicar a esta pessoa a uma demissão no futuro, porque ela não prestou atenção naquilo que era realmente importante. Da mesma maneira no culto, nós devemos estar atentos àquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Não importa a pessoa que está falando aqui através desse microfone, quem seja o Deus, o nosso Deus, Ele fala através das pessoas aqui nesse lugar. Nós temos que estar atento àquilo que está sendo falado. Ah, mas será que aquele irmãozinho está falando tem alguma relevância? Tem relevância muita, porque quem está falando através dele é o Senhor. Não olhe para a pessoa, né? Às vezes, mas ele falou uma bobagem, né? Então, questione, nós temos o nosso pastor aqui para questionar. O pastor, o irmãozinho lá falou uma palavra, eu não entendi. Você não entendeu? O pastor vai explicar. Mas nós não podemos sair daqui e começar a criticar. Porque eu começo a criticar, eu começo a gerar outro sentimento, eu não procurei saber o que aconteceu, e eu acabo fazendo com que a igreja ela seja mal falada de bobagem. Eu tenho que estar atento àquilo que está sendo falado. Eu tenho o hábito,
de anotar todas as pregações. Eu trago toda vez o meu caderninho, né? Isso eu adquiri este hábito porque eu leio ali a pregação, eu vejo, eu releio, eu vejo ali que foi falado, porque tem palavras quando o pastor está pregando que ele fala que não está no esboço, são palavras vindas de Deus, na vida dele ali ele lança para a igreja, e se a igreja não estiver atenta, ela não pega. Aí por misericórdia de Deus, né, pela misericórdia, na segunda é sempre melhor, aí repete de novo. Mas às vezes se for uma pessoa igual eu, não consegue falar 2 vezes a mesma coisa, então você perde. E isso é fato. Se eu falo uma coisa, passou, eu não lembro de novo. Foi. Então, nós temos que estar atentos à voz do Senhor. O que é estar atento? Prestar atenção, atentar, concentrar-se, focar, compenetrar-se e atender. Essa questão de prestar atenção, eu estava vendo um vídeo que me chamou muito a atenção, porque a mãe falou para a filha: filha, eu vou acender aqui a árvore de Natal, vê se ela acendeu. E ela estava no celular. Ela, peraí mãe, eu vou ver. Ela ficou de olho na árvore. Mãe, acendeu, apagou, acendeu, apagou. Mãe, eu acho que está com mau contato aí. Não acendeu, apagou. Não, apagou, acendeu metade. Apagou, acendeu. Era uma árvore de Natal, ia ficar piscando. Só que a pessoa estava tão no celular ali, focada, que esquece do que está acontecendo. É a mesma coisa que está no automático. Está ali, acendeu, apagou, tá aí, eu vou no culto, porque já é automático, é quinta-feira, é 8 horas da noite, eu vou chegar, vou fazer o que tenho que fazer e vou embora para casa e amém. Não, nenhum culto é igual ao outro, os cultos são diferentes. O que faz o culto ser diferente é a nossa disposição de entrega ao Senhor, é a nossa entrega, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele sempre vai ser o mesmo Deus. O que vai fazer a diferença é eu vou fazer a diferença quando eu me entregar totalmente ao meu Deus. Essa é a diferença. Trazendo aqui a luz da palavra, tinha um homem que tinha tudo para dar certo, só que por ele não ouvir a voz de Deus, ele acabou fadando ao fracasso. E esse homem, ele era Jeroboão, Quem é Jeroboão? Quando estava acabando ali o reinado de Salomão, Salomão fez aquilo que o Senhor não aprova, Tinha um bocado de mulheres, acabou fazendo altares para as mulheres dele, também acabou se prostrando aos altares daquelas mulheres. E o Senhor foi, através do profeta, falou com Jeroboão, dizendo, eu espero que esteja aqui no telão, se não tiver, está lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 38, se os irmãos, quem quiser anotar, anote. Está assim: se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Isso queria acontecer com Jeroboão. Mas quem falou para Jeroboão foi diretamente o Senhor, foi um profeta direcionado por Deus que falou para ele o que iria acontecer se ele tão somente obedecesse ao Senhor. Só que ele não acreditou nisso. Aí no decorrer da palavra do Senhor, o que esse camarada faz? Ele faz 2 bezerros de ouro, de maneira que ele pensou assim: mas se eu deixar esse povo subir para adorar em Jerusalém, eles não vão voltar mais, vai vir alguém aqui e vai me matar e vão tomar o reinado. Então eu vou fazer o quê? 2 bezerros de ouro, vai ficar um em cada lugar da cidade. Aí em 1 Reis capítulo 12, 28 faz assim: depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. É isso que Jeroboão fez. Ele levou o povo a se desviar do Senhor. Por quê? O medo de perder um reinado. Mas o Senhor disse: se você obedecer, a sua dinastia, ela será permanente. Ele só precisava fazer o quê? Obedecer. E Jeroboão não obedeceu. E
se você ler no decorrer da mensagem da Bíblia, já vê que a família de Jeroboão ela foi aniquilada da terra. Porque o desprezo que ele teve pelo Senhor, e que ele levou o povo do Senhor a se desviar, a se dobrar aos bezerros de ouro, aos altares. Ele tinha sacerdotes que ele mesmo lançava ali para fazer essa questão, para que o povo não saísse daquele lugar. Então ele não ouviu a voz do Senhor, ele não prestou atenção ao que foi dito de estar ali e ter o seu reinado permanente. Outro homem também que eu acho interessante, que está na palavra do Senhor, peço a vocês que abram a sua Bíblia em João capítulo 5, vamos ler do 1 ao 9, João 5, do 1 ao 9, Deus é bom o tempo todo, tempo todo Deus é bom, aleluia. Glória a Deus, diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Aleluia. Observe nesse texto aqui que Jesus fez uma pergunta simples para ele: você quer ser curado? Qualquer pessoa responderia: sim, eu quero ser curado, misericórdia, 38 anos nessa situação, eu não aguento mais. Só que ele preferiu se queixar do que estava acontecendo. Ah, Senhor, toda vez que a água é agitada, não tem ninguém que me pegue, jogue na água ali para me ser curado. Já pensou se ele é jogado, eu estou agora viajando, já pensou se ele é jogado na água e morre afogado? Né? Porque 38 anos, ninguém jogou, acho que ele teve um livramento, né? 38 anos, não foi jogado na água, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E ele ficou ali, prestando ali, ele mais ficou na questão de se justificar, para que falar: ah, Senhor, não está acontecendo isso porque ninguém me leva lá, mas o Senhor disse uma palavra para ele: você quer ser curado? E muitas das vezes nós estamos na igreja e há uma oração e nós temos que crer que o Senhor ele vai curar a nossa vida. E isso depende de quem? Tão somente de nós. Da mesma maneira que dependia apenas daquele homem de falar: você quer ser curado? Aí começou a questionar: mas Senhor, filho da mãe, você está sem fé, vem aqui, levante, toma sua cama, vai embora. E ele foi curado. Muitas vezes a gente espera outras palavras que venham à nossa vida. Né? Às vezes não espera: vai para sua casa, vai em paz, Deus te abençoe. Mas ele não falou para mim que eu vou ser curado, ele falou: vai em paz, Deus te abençoe. Mas será que eu vou ser curado com essa palavra? Se a gente parar para pensar, né, que o Senhor disse para ele, aí o Senhor falou: levante-se, pegue tua cama e ande. Aí imediatamente aquele homem ele foi curado e começou a andar. Essa é a diferença. Quando vem algo simples para nós, Jesus era um homem muito simples, ele conversava com todo mundo entendia e falava de maneira simples. E o Senhor Jesus, ele está aqui nesse lugar também. Aleluias. Quem quer ser curado hoje? Amém. Glória a Deus. Eu também quero ser curado, né? Tem uma enfermidade aí que insiste em vir sobre a família, né? Espero que não atinja as minhas filhas. E que é luta,
que é luta, né? Vê tanto do lado do pai como do lado da mãe, existe, né? E já ceifou alguns tios meus, né? Então a gente tem que crer no Senhor, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o nosso Deus, né? Nós temos que crer que nós vamos fazer uma oração e nós vamos ser curados pelo nome do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está aqui nesse lugar, é que Ele cura, né? E nós cremos num Deus que Ele pode levantar ali aquele que está acamado, aquele que se for paralítico Ele vai andar, aquele que estiver cego Ele vai enxergar, aquele que estiver surdo Ele vai ouvir, porque é o Senhor que faz todas as coisas. Ele age através de nós. Não pense que você não, mas eu sou tão fraquinho, eu vou orar por aquela pessoa. Quem sou eu? Você é alguém que é chamado pelo Senhor. Você é alguém que o Senhor levantou naquele momento para fazer a diferença na vida de alguém. É você. Não vai ter como você ligar lá para o pastor ir lá e ter que movimentar. Não, é você que está ali. Deus te levantou, é você naquele momento. Pegue firme, ore, interceda. É o nosso Deus. Outra situação também eu quero ler com os irmãos lá em Lucas capítulo 17, verso 11 ao 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 11, fala assim, 17 do 11 ao 19. Fala assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. Eram 10 pessoas que estavam leprosas e viu que Jesus estava à distância. E eu percebo que ali todos gritaram: Jesus, tem piedade de nós. Os 10 gritaram. Alguém começou. Acho que não foi um coral, né? 1, 2, 3, Jesus, não foi. Alguém começou ali a gritar. Aí os 10 nisso nos foram e começaram a gritar. Jesus não falou para ele: vocês já estão curados, pode ir embora. Mas para se cumprir o que era na época de Moisés, que o leproso ele teria que se apresentar ao sacerdote para que ele comprovasse que aquele homem ele estava curado, falou: vai se apresentar lá ao sacerdote. E um deles, ele pegou aquela palavra e estava indo, andando e olhando para a pele, olhando, aí ele percebeu, prestou atenção e viu que estava curado e voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Mas e os outros 9, o que aconteceu? Mas será que aqueles outros 9 estavam distraídos? Eles não perceberam, estavam ali, depois que eles fizeram aquele coral, falaram com Jesus, Jesus lançou uma palavra a ele, aí eles não prestaram atenção e foram embora, até esqueceram de passar com o sacerdote. Eu estou aqui conjeturando, mas será por que eles não voltaram? Da mesma forma, são as pessoas que quando vêm, recebe a palavra do Senhor, recebe a cura do Senhor e vão embora. Não, mas eu já recebi o que eu precisava, agora eu vou embora. E Jesus? Eu tenho tanto tempo para viver, Jesus agora não, espera Jesus. Depois eu volto. Depois eu falo com o Senhor. E se o depois não existir? E se o depois não chegar? Né? Então, esse homem, ele teve algo mais importante do que aqueles outros 9 que não voltaram. Porque, da mesma maneira que aquele homem ele foi curado, os outros 9 também foram. Só que,
Quando esse homem, ele voltou, prostrou-se aos pés de Jesus, Jesus fala, cadê os outros 9 e tal? Aí ele fala algo interessante, a sua fé o salvou. Não foi apenas a cura que ele recebeu, foi a salvação da alma dele que ele recebeu. Então aquele homem, ele recebeu mais do que os outros 9, porque os outros 9 foram apenas curados, mas esse aqui, ele foi salvo pelo Senhor. O Senhor, ele quer nos salvar. É mais importante do que a nossa cura física é a nossa vida, ser nosso nome ser escrito no livro da vida, sermos salvos pelo Senhor. Esse é o nosso objetivo. Nós trilhamos um caminho, nós estamos em direção a um alvo, e o nosso alvo é Cristo. E o que é o pecado? O pecado é eu errar o alvo, e eu não posso deixar que o pecado venha querer dominar a nossa vida, porque nós temos uma trilha a seguir, e a nossa trilha é o céu. Eu não posso me distrair, eu não posso perder o foco, deixar que outras coisas venham tirar a minha atenção, que é do Senhor Jesus. Da mesma maneira, eu tenho que seguir ali os passos do Senhor, prestar atenção na voz de Deus. É o que eu tenho que fazer. Muitas coisas vão acontecer ainda no mundo. Então nós vemos aí o que está acontecendo lá entre Israel e Hamas. Já levantou-se outro grupo que declarou guerra contra Israel. E isso está na Bíblia. A gente não fica amedrontado, porque a palavra do Senhor, ela diz que haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, pai contra filho, filho contra pai. O que nós mais vemos é isso. E o amor de muitos se esfriaria, né? Então a gente tem que olhar para isso e clamar ao Senhor, pedindo misericórdia, e que a Bíblia, ela vai se cumprir, ela tem que se cumprir. Mas e na nossa vida? O que vai se cumprir na nossa vida? Que se cumpra as coisas boas da Bíblia, através da nossa vida. Que vidas sejam salvas, que vidas se rendam aos pés do Senhor, que vidas venham ser alcançadas, porque você falou do amor do Senhor para outra pessoa. Que isso venha se cumprir em nós. Mais um que eu quero falar com os irmãos, o Acabe e o profeta, né? Não é o profeta Elias. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias ali em 1 Reis, capítulo 22, vamos ler do 5 ao 28. E a palavra do Senhor diz ali no comecinho que Israel, ela estava em paz com a Síria durante 3 anos, não tinha guerra, 3 anos de paz. Aí Josafá foi visitar o rei de Israel, foi visitar lá Acabe. Aí Acabe, está muito em paz aqui, né? Tem uma cidade lá que é nossa, está com o povo da Síria. Vamos lá guerrear contra ele, vamos lá. Né? Aquela cidade lá, Ramá de Gileade, é nossa. Né? Vamos lá guerrear naquela cidade. E convidou Josafá para participar. Aí Josafá responde: sou como o teu povo, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como fossem teus. Verso 5, ele fala assim: mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Quem falou isso? Josafá, era o rei de Judá. Falou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Aí Acabe diz assim: então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. 400 pessoas dando o mesmo veredito. Pessoas dando o mesmo veredito. Vocês acharam, né? 1 Reis, não é não? Como não acharam? Eu marquei errado? 1 Reis 22. Olha aí, me ajuda aí. Ô produção. Me ajuda aí, produção. É 1 Reis 22, 5 ao 28, é isso?
Ufa, oh glória. Ai, Senhor. É isso mesmo, hein? 1 Reis, agora a gente vai ler a partir do verso 5. Mas acrescentou... Cadê minha Bíblia aqui? Aqui. 22, espera aí. Isso mesmo, hein? Vamos lá, ó. Mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Verso 8: o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imla. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imla, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente o Espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? E vá e o engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor declarou a sua desgraça. 24. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? 25. Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. No verso 34, é o último que eu quero ler.
Aí rei Acabe foi para a guerra junto lá com o rei Josafá. E o que esse texto aqui eu acho muito interessante, porque me lembra de um desenho do Pica-Pau. Esse me lembra do desenho do Pica-Pau, né? Não sei porquê. Aqui, de repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do carro: tire-me de combate, eu fui ferido. Então tem um desenho do Pica-Pau que tem um soldado lá que ele tira a flecha para o alto assim, fala que não sabe onde a flecha vai cair, a flecha vai bem, atinge o Pica-Pau, ele volta furioso. A mesma coisa aconteceu com o rei. Tirou a flecha, o cara meio que atirou a flecha sem direção, sem saber onde iria, o que iria acontecer, se ia atingir dele, um soldado contra ele, um soldado do time dele, não, ele só atirou a flecha. E essa caiu justamente entre os encaixes da armadura do rei Acabe. Mas o que chama a atenção aqui, que o profeta falou para ele: não vai, porque você vai morrer lá. Aí quantas palavras eram a favor da guerra? 400 profetas. E um falou ao contrário. Mas esse um que falou ao contrário, o rei Josafá, ele era um homem temente a Deus. Ele falou: opa, pega uma pessoa aí que eu só vou para a guerra se essa pessoa falar. Vai lá, vamos ver. Muitas das vezes nós perecemos, nós metemos os pés pelas mãos, porque nós não pedimos a orientação da única pessoa que pode nos ajudar, do Senhor. Depois que nós fazemos aquela situação, eu peço misericórdia e falo: e agora, Senhor? E agora? Você que entrou aí no seu cheque especial, agora como que você vai sair? Me diz aí qual é a mágica. A gente quer que o Senhor venha nos ajudar, quando nós tomamos a direção sem falar com o Senhor. Então nós temos que estar atentos e prestar atenção àquilo que o Senhor vai falar para nós. As coisas simples, e as coisas mais simples e das coisas mais complexas, nós temos que pedir direção ao Senhor. A palavra do Senhor em Provérbios revela assim: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então eu tenho que consagrar ao Senhor antes de eu fazer, porque depois que eu fiz já era. O que eu vou fazer? Eu vou ter que só tentar estratégia, o Senhor com a misericórdia dele que se renova a cada manhã, para que dê o direcionamento, para que eu possa sair dessa situação. Eu tenho que estar atento e ouvir a voz do Senhor, né? Muitas das vezes a gente ouve só apenas aquilo que me interessa. Aquelas 400 pessoas ou aqueles amigos que falam só apenas aquilo que interessa, né? Vai lá que vai dar tudo certo, não, comigo já foi assim, né? Ou o outro, não, comigo eu já fiz assim também, deu certo. Você vai lá pensando que vai ser a mesma coisa, você se lasca, né? Se ferra, porque é a palavra que você vai lá e vai fazer, e não é. Aquilo que era para aquela pessoa é para ela, não é para mim, né? Aquilo que foi preparado para aquele irmão é para aquele irmão, não é para mim, né? Então, eu quero ser um empresário, mas antes de eu ser um empresário, eu não posso já sair pedindo empréstimo no BNDES, já sair metendo as caras. Eu preciso estudar, eu preciso saber como que eu tenho que me portar como empresário. Eu não posso, querendo ser empresário, me ficar do lado de pessoas que só são CLTs. O que eu vou crescer? Nada. Que conhecimento eu vou adquirir? Nada. Eu tenho que ficar onde? Do lado daquelas pessoas que são empresárias, que eu vou aprender mais com esses empresários, aí eu vou conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer, né? Então é isso que eu vou crescer desta maneira. Você tem que se juntar ao lado de pessoas que vai te impulsionar. Mas se você ficar do lado de pessoas que só é negativa, pessoas que só falam mal, pessoas que você está ruim, a pessoa está pior ainda, é uma competição de coisa ruim, aí não tem como, né? Como que eu vou crescer na vida se você fala: eu estou passando por uma dificuldade, mas e eu? Estou numa dificuldade pior ainda, você nem sabia, meu gás acabou e agora, não sei nem o que eu vou fazer. Pessoa que só sabe reclamar, pessoa que não vê uma direção, não sabe uma estratégia, não esquece que existe um Deus que pode fazer todas as coisas, basta nós clamarmos. A coisa mais simples, a mais complexa Ele faz. Então, nas vezes que você tem desejo de comer algo, o Senhor vai agir, vai preparar alguém para te presentear.
Teve um tempo atrás, eu lembro de um tempo que minha esposa parou de fazer pudim, né? Porque eu não sou, né? Eu estou com diabetes, né? E ela parou de fazer pudim, mas vinha alguém, preparava e me dava de presente. Olha que bênção. Eu glorificava, né? Porque eu era abençoado. Oh, glória! Ela não fazia, mas outra pessoa fazia. Né? Então, Deus faz todas as coisas de acordo com a vontade dEle. O que eu tenho que fazer é prestar atenção e ouvir a voz de Deus. Quando estava Samuel, lá pequenininho, servindo ao Senhor, o Senhor falava para Samuel, mas não falava mais para Eli. Mas por que não falava mais para Eli? Que Eli era o sacerdote. Porque ele perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes nós estamos na igreja, e nós somos frequentadores de igreja, e perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Que nós temos que ouvir a voz de Deus a cada dia. Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Pai, eu preciso ouvir a sua voz. Sabe, algo que nós temos que ter isso em nosso coração, irmãos. Porque nós temos que estar atentos à voz do Senhor, porque não há outro meio. A trombeta, ela vai soar, e eu tenho que estar atento para ouvir a trombeta soar. Como que eu vou ouvir a trombeta soando? Eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar pelos meus, eu tenho que orar pela minha casa, para que eles também se convertam, para que eles vão para a igreja, que eles sejam salvos pelo Senhor. Nós temos que pensar nisso, olhar para que as pessoas que estão à nossa volta também sejam alcançadas por Deus. O Evangelho, a palavra do Senhor diz, o Senhor falou, prega o Evangelho a toda criatura. Prega o Evangelho, fala o Senhor, mas eu não sei pregar, mas você sabe falar da novela. Não, mas prega a palavra do Senhor. Né? Sabe o que acontece lá na novela do SBT, da Globo, da Record, a novela da Band, mas não consegue falar um versículo bíblico. Isso é triste para nós como cristãos. Né? Irmão, estou passando no seu trabalho, alguém passa lá que está passando uma dificuldade, né? Está difícil, e você não consegue nem lançar uma palavra e falar de Jesus, falar do amor de Cristo a essa pessoa, porque você não tem coragem de falar. Você não tem coragem de falar, eu conheço alguém que pode resolver esse problema. Quem me apresenta essa pessoa? Jesus. Fala de Jesus, sem medo. Mas ali não é o momento de eu falar de Jesus porque é meu trabalho. Mas se aquela pessoa, ela se abriu para você, aquele é o momento. Se aquela pessoa falou para você, eu vejo algo diferente de você, está acontecendo isso. Esse é o momento de falar do Senhor. Não espere outra oportunidade, não. Fale do Senhor Jesus. Não deixe para depois, não. Estou aqui partindo para o final. Em João capítulo 8, versículo 47, fala assim: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Em Salmo 66, versículo 19, verso 20, ele fala assim: mas Deus que me ouviu, deu a atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está prestando atenção em nós, em cada detalhe. A cada dia, se você fechar os seus olhos, dobrar os seus joelhos, começar a orar, o Senhor imediatamente Ele está prestando atenção na sua oração. Da mesma maneira, nós devemos prestar atenção naquilo que o Senhor está falando para nós. Em Salmo 61, verso 5, fala assim: pois ouvistes os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concede aos que temem o teu nome. No Salmo 6, verso 9, fala: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. No Salmo 65, versículo 1, verso 2, fala assim: que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos, pois respondes a nossas orações e todos virão a ti. Esse aqui está na versão da Nova Versão Transformadora, né? Então o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. É o Senhor que ouve aquilo que nós falamos. Ele está sempre atento a ouvir quando nós clamamos ao Senhor.
Eu vejo assim Deus tão grande e maravilhoso, quando nós acabamos de cantar que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu vejo assim que a Isabela, quando ela sai da nossa visão, já procura saber onde que está a Isabela, vai atrás da Isabela que está fazendo alguma coisa errada. É a mesma coisa a gente. Deus está olhando para nós assim diretamente, a gente se afasta do Senhor Jesus, e cadê, onde está fulano de tal, cadê o João, cadê a Maria, não voltou mais na minha casa, onde ele está, onde ele foi parar, por que foi embora? Por causa de uma palavra que foi falada por alguém, não gostou, foi no coração, perdoa. Não deixe que essas coisas vão te minando, vai te afastando do Senhor Jesus, porque Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Ele sempre está de braços abertos para nos abraçar. Ele nos carrega no colo se for necessário. É o nosso Deus que está conosco todos os dias. Nós devemos prestar atenção e ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Mas para que eu venha ouvir a voz do Senhor, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar um direcionamento para que o Senhor, para que eu venha ouvir a voz dEle. Eu tenho que me entregar na presença do Senhor. Eu tenho que me lançar aos braços do Senhor. Não adianta eu vir aqui nesse lugar e querer que o culto venha ser uma bênção, se eu não fizer parte desta bênção. Eu tenho que ser alguém que vem impactar a vida de outra pessoa. Até mesmo se for preciso, use palavras, porque a sua vida, a pessoa vai olhar. Você é um livro que todo mundo lê quando você está indo para o trabalho, que você está lá no seu trabalho, a sua atitude, como você fala, como que você se porta. Tem uma pessoa no meu trabalho que ela fala que é evangélica, mas eu olho assim e não dá match, não é evangélico. Não é evangélico. O evangélico de hoje virou o católico que era do passado. O que você é? Eu sou evangélico. E as atitudes? Porque o evangelho, ele diz boas novas. Você está levando boas novas para outras pessoas? Ou você está se assemelhando às outras pessoas, fazendo o que as outras pessoas fazem, falando o que as outras pessoas falam? Ou você está sendo diferente? Porque ser o evangélico, levar o evangelho é fazer coisas diferentes. Você tem uma mudança de vida. E o nosso Deus está cada dia com os braços abertos para nós. Em Deuteronômio capítulo 28, verso do 1 ao 6, eu quero ler com os irmãos. Fiquem em pé, por favor. O irmão vai colocar aqui no telão, não abra sua Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 28, no verso 1 ao 6, a gente vai ler o que está escrito desta maneira: se eu obedecer fielmente ao Senhor, ao meu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que tem me dado, o Senhor, o meu Deus, me colocará muito acima de todas as nações da terra. Verso 2. É o próximo slide, filho. Isso. Vamos ler juntos. Todas essas bênçãos virão sobre a minha vida e me acompanharão, se eu obedecer ao Senhor, ao meu Deus. Mais um, filho. Até os 6. Eu serei abençoado na cidade e serei abençoado no campo. Verso 4. Os filhos do meu ventre serão abençoados, como também o meu trabalho. Verso 5. A minha casa e o meu trabalho será abençoado. Verso 6. Eu serei abençoado em tudo o que fizer. Aleluias.
Glória a Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Obedecer fielmente ao Senhor. Eu tenho que obedecer ao meu Senhor, afastar dos maus caminhos, se arrepender dos pecados, servir ao Senhor com alegria. É o nosso Deus que está aqui nesse lugar. Se nós tão somente prestarmos atenção na voz do Senhor, nós vamos sair daqui transformados, renovados, cheios da presença do Senhor, porque Ele que age neste lugar, é o nosso Deus que transforma, que cura, que renova, é o nosso Deus que está conosco todos os dias. A nossa casa será abençoada, o nosso trabalho será abençoado, os nossos filhos serão abençoados, o nosso Deus poderoso está aqui. Aleluias. Clame, feche os seus olhos agora, comece a clamar ao Senhor Jesus, adore a Ele, adora a Ele. Oh Deus poderoso, obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor reina, eu sei, Pai querido, que o Senhor Deus amado tem protegido a minha casa, a minha família. Pai amado, sabemos que o Senhor Deus amado tem sido conosco, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, derrama a tua unção sobre as pessoas que aqui estão. O Senhor Deus amado venha guardar, ó Pai querido, livra de todo mal, Pai, age sobre a mente. Deus querido, livra de toda cegueira espiritual, toda cegueira, Pai querido, toda surdez, ó Pai amado. O Senhor venha livrar, Pai querido, os ouvidos, tira, Pai querido, todo mal. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque só o Senhor é o nosso Deus, poderoso, Pai querido e maravilhoso. Nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus, ó Pai querido, em que nós adoramos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar através de nós, que o Senhor venha falar através das nossas vidas, que outras pessoas sejam alcançadas, que outras pessoas sejam salvas através da nossa vida, ó Pai querido. Dá-nos, ó Pai querido, um espírito, Deus amado, de intrepidez, que não venhamos ser covardes não, Pai, mas que possamos ir adiante no amor do Senhor, porque sabemos, ó Pai querido, que não há nenhum Deus além de Ti, somente o Senhor, o nosso Deus poderoso. Aleluias, 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 glória a Deus. Aleluias, esse é o nosso Deus poderoso. Aplauda ao Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos agora. E a gente vai cantar aquela canção que diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas,